Olá, quarto ano, vamos para a nossa aula de História. Dando continuidade à aula anterior, hoje nós iremos falar sobre as comunidades afrodescendentes. Esse conteúdo ele começa na página 63 com um poema, e lá na página 64 nós iremos ver um pouquinho desse conteúdo, tá bom? Vamos lá, começando com esse poema, com essa canção, tá bom? Canto das Três Raças. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. A liberdade é algo que todos devem ter, e todo povo deve lutar por ela. É por isso que os escravos africanos sempre se rebelaram contra os seus senhores, pois também eles nunca aceitaram a escravidão. Esse regime não deve ser imposto a ninguém nos dias de hoje, assim como não deveria ter sido passado. Sabemos que em todos os locais onde os escravos trabalharam aconteceram revoltas, rebeliões, lutas e fugas. Em alguns locais, os escravos fugitivos organizavam-se em quilombos. E esse quilombo ele era um local de refúgio para que geralmente ficava localizado nas florestas. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos como o Quilombo dos Palmares, que ficava entre Alagoas e Pernambuco. Tá? Então, gente, liberdade é uma coisa que todo mundo deve ter, tá? Todo mundo vai lutar, todo mundo é seu direito você ser livre. E por isso mesmo os escravos não eram diferentes de ninguém, tá? Essa questão racial, né, de escravizar os negros também causou revolta neles. Eles também queriam ser livres, eles também não aceitavam os castigos, eles não aceitavam de jeito nenhum a escravidão. E por isso mesmo existiam as lutas, as guerras, as rebeliões, tá? E quando esses escravos eles conseguiam a fuga, eles conseguiam fugir, eles precisavam se esconder em algum lugar, porque se eles fossem pegos, eles seriam castigados, né, novamente. E a partir daí surgiram os quilombos, sendo que o mais conhecido de todos foi o Quilombo dos Palmares. E esse quilombo era um lugar onde os negros eles conseguiam se refugiar, se proteger e viver, né, com um pouquinho de liberdade, bem pouquinho. E esse quilombo, o Quilombo dos Palmares, ele ficava lá no nordeste do Brasil. Ficava entre Alagoas e Pernambuco, tá bom? Sabe-se que havia quilombos desde o ano de 1630 até a época da abolição em 1888. Ou seja, desde o começo da escravidão. Os escravos sempre resistiram, os escravos eles nunca foram passivos, eles nunca aceitaram de boa, eles sempre lutaram, eles sempre fugiram, eles sempre tentaram condições, porque eram desumanas as condições de vida desses escravos. Saber que existia um quilombo já fazia os outros escravos sonharem com uma vida de liberdade e estimulava novas fugas, o que era uma ameaça à colonização e exploração do Brasil. Os quilombos sempre foram perseguidos pelos donos dos escravos, que tentavam destruí-los e recuperar os fugitivos. A vida nos quilombos não era nada fácil, mas era melhor do que a escravidão. Eles viviam da agricultura, recebiam apoio dos escravos que não conseguiam fugir e dos comerciantes que vendiam utensílios para a própria sobrevivência. Ainda hoje, há comunidades formadas por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde havia os quilombos. Nessas comunidades, chamadas de quilombolas, mantêm-se tradições, organizações sociais e vivências baseadas na resistência da escravidão. Então, gente, os escravos, eles nunca aceitaram uma boa escravidão, eles sempre resistiram, sempre lutaram. Só que quando eles lutavam, a vida não era fácil. Apesar de ser uma vida complicada, uma vida humilde, era melhor do que uma vida de escravidão. E como que eles sobreviviam? Eles plantavam, eles viviam da agricultura. Dos escravos que não conseguiam fugir, sempre davam um jeito de alguma ajuda, algum auxílio. Eles também
eles também recebiam ajuda das pessoas que vendiam as coisas, mas que vendiam somente para sobreviver, não para enriquecer, tá bom? E atualmente ainda existe descendentes desses negros escravos africanos. E nessas comunidades, né, que são chamadas de quilombolas, porque vem do nome quilombo, né, as pessoas mantêm tradições, mantêm organizações sociais e às vezes, né, mantém mesmo uma vida baseada na resistência. E sempre nessas comunidades eles são resistentes, eles são contra a escravidão, tá? Apenas recentemente, ou seja, em 1988, há 33 anos atrás, que foi dada a essas comunidades a propriedade das terras que ocupam. Além disso, eles foram tombadas como lembranças históricas dos quilombos. Gente, apenas 33 anos que as pessoas que moram lá receberam a propriedade. Foi dito, apenas há 33 anos atrás, foi dito que aquelas terras pertenciam a eles. E além disso, aquele lugar passou a ser uma lembrança histórica, lembra? De fatos históricos, né? Lembram dessas questões que a gente usava para relembrar a história? Esse lugar, essas comunidades foram reconhecidas como lembranças históricas nos quilombos, tá? Agora você vai lá, vai responder nosso livro, tá? Tem atividade no livro. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, você entra em contato que eu te ajudo. Até a próxima. Tchau, tchau.